Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 12 de janeiro de 2024, a gente vai falar sobre inovação, analisando o caso da Coffee Bee, que vai misturar aí café com sustentabilidade. Vamos falar sobre o mercado de veículos elétricos, analisando o caso da BMW e também da BYD e sua concorrente Tesla. Vamos comentar sobre a Amazon e as demissões e também focar bastante no streaming, aí no caso da empresa, e sobre uma discussão importante, que a gente sempre coloca uma discussãozinha aqui no BTC Journal, o uso do EBITDA ou EBITDA em mercado. E para me acompanhar aqui nessas discussões, estou aqui com o nosso instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia, Renato Aracaki. Renato, bem-vindo de volta ao BTC Journal. Fala Gustavo, fala pessoal, feliz ano novo, primeiro BTC Journal aqui de 2024. Fui chamado às pressas porque teve um desfalque aqui no BTC Journal, mas vai ser bem interessante. Também feliz ano novo pro Yuri e pro Guilherme que não estão presentes aqui. Vamos fazer esse BTC Journal que tem bastante coisa pra gente falar, né? Tem bastante coisa, mas antes da gente falar sobre os temas, eu queria convidar você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo seu streaming de podcasts favorito, a nos acompanhar nas redes, principalmente no Instagram, @instabtcompany, e, claro, a conhecer e, quem sabe, se inscrever nas próximas turmas dos nossos cursos que estão com inscrições abertas. E aqui eu queria falar do General Business Program, que é o nosso curso de business voltado para você que está entrando no mercado de trabalho, está buscando estágio, está estagiando ou é recém-formado, recém-formada, a se desenvolver de uma forma acelerada para buscar um crescimento de carreira dentro de áreas como mercado financeiro, consultorias estratégicas, grandes empresas ou startups. E para você que já tem mais experiência de mercado, toca uma área, uma empresa inteira, tem várias responsabilidades aí de tomada de decisão, o Strategy and Finance ele foi desenhado para você. O Renato Aracaki, que está aqui comigo no episódio, será o instrutor de todo o programa dessa turma. E para você que busca novas ferramentas para tomada de decisão, analisar uma série de casos do ponto de vista de estratégia, de finanças e, claro, ter junto com você na sala vários colegas também com bastante experiência, o Strategy foi desenhado para você. Renato, então, se quiser comentar um pouquinho sobre o curso, enfim, acho que vale a pena aí nesse momento, aqui antes da gente começar as análises. Bom, eu falo que tomada de decisão, ela sempre tem um embasamento de experiência profissional e também embasamento técnico. Então, para você ter a técnica para tomar decisões mais apuradas, você tem que ter conhecimento tanto da área de finanças quanto principalmente da área de negócios, estratégia, marketing, entre outros, né? Então, tanto o General Business Program quanto o Strategy and Finance Program, eles provêm todas essas ferramentas para tomar de decisão. Obviamente, para quem já está muito mais avançado na carreira, que já está tomando decisões difíceis, é bem interessante você fazer o Strategy and Finance Program, porque ele é mais condensado, tem cases mais complexos e discussões mais interessantes, né? O General Business Program, ele tem um programa que é até maior que o Strategy and Finance Program, porque ele ainda tem toda a parte de marketing, modelagem, problem solving, soft skills, que é importante para você conseguir direcionar a sua carreira e acelerar bem no início ali, que é onde a gente precisa mais do conhecimento. Então, os dois cursos são adequados para quem precisa de ferramental de business. Entre no nosso site www.btcompany.com.br e escolha um das opções mais adequadas para o seu perfil profissional. É isso aí, também temos o link dos cursos aqui na descrição e aproveita para se inscrever, porque a gente está com um desconto para inscrições antecipadas que vão durar pouquíssimo tempo, tá? Então entra lá no link para conferir. Bom, Renato, vamos lá, a gente tem algumas notícias para comentar e eu vou começar falando sobre uma notícia do Neofeed que eu achei aqui. O título é o seguinte: empresa suíça inventa o café de cápsula sem cápsula e ganha 200 mil clientes. Eu, atuando na área comercial, quando eu leio ganha 200 mil clientes, eu chego a ter uma síncope aqui, porque o negócio é complicado. Pô, não é tão fácil assim você conseguir 200 mil clientes. Às vezes você tem que ir atrás de um por um, né? Mas tudo bem, vamos lá para a notícia.
É o seguinte, quando a gente fala dessa empresa, eu lembro do General Business Program durante as aulas de marketing. Nas aulas de marketing a gente fala sobre o marketing mix, os 4Ps, e a gente inicia essa discussão falando sobre produto. E eu sempre coloco o caso da Nespresso, mais especificamente do encapsulamento do café e como isso foi uma alavanca de geração de valor para as empresas aí que surfaram nesse negócio, majoritariamente a Nestlé com a Nespresso. A variedade associada à conveniência e também à qualidade fizeram com que nós, réis mortais, aí, pagássemos de 10 a 15 vezes por grama, né, a mais pelo café para colocar a cápsula na maquininha, né? Mas tem um aspecto que é geralmente negligenciado na estratégia competitiva e de crescimento dessas empresas, que é a sustentabilidade, que é, no caso, a notícia de hoje. Mas, Renato, lembra, a gente estava conversando aqui antes de entrar, tem algumas coisas específicas no caso da Nespresso que você também compartilhou recentemente com os alunos, né? Exato. É, o caso da Nespresso, que também provavelmente vai ser um dos desafios dessa empresa, que é o principal foco aí da notícia do Neofeed, é você conseguir, além da inovação no formato da cápsula sem cápsula, é você conseguir ter uma distribuição de máquinas muito bem elaborada para você conseguir gerar a demanda para o café que você vai produzir. Então eu contei um pouco da história da Nespresso, que no começo a Nestlé ela queria ter, né, também a fabricação das máquinas proprietárias. Só que a Nestlé não tem expertise, então a máquina ela saía com uma qualidade ruim e com custo muito alto. E aí esse projeto ele só decolou a partir do momento que a Nestlé patenteou e distribuiu essa patente para fabricantes de máquina, por exemplo, a Mix, a Thermix e a Philips, para elas conseguirem, com a expertise de produção, distribuir com custo baixo essas máquinas para você conseguir disseminar isso no mercado e aumentar a demanda por cápsula. Creio eu que seja um desafio aí dessa notícia principal, mas vamos entrar na notícia principal antes de eu comentar aí sobre enroscos estratégicos. Pois é, então vamos lá. A questão é que essa empresa, a Coffee Bee, ela se preocupou com o aspecto da sustentabilidade. Então, ela é uma empresa que desenvolve cápsulas, e essas cápsulas, elas são feitas de materiais recicláveis. O problema, né, é que as empresas como um todo, né, não só a Coffee Bee, as outras também fazem com materiais recicláveis. Só que em geral, eles não são reciclados, esse é o grande problema. Primeiro, porque existe uma complicação no processo referente à própria embalagem, e segundo, que os consumidores, eles não vão, por exemplo, separar o café dentro da cápsula ou, sei lá, levar a cápsula de volta na loja. Esse tipo de logística acaba complicando um pouco a eficiência do processo de reciclagem, né, e a reciclagem em si. Isso trouxe até alguma preocupação com agentes públicos. Aí a reportagem coloca que em Hamburgo, na Alemanha, por exemplo, a legislação ela passou a proibir o uso de máquinas para cápsulas de café em repartições públicas, pela preocupação da sustentabilidade. E aí, claro, veio também a preocupação do público, né? E aí a gente tem o quê? O espaço para um novo produto, eventualmente. É aí que entra a Coffee Bee. Além de ser um produto reciclável, vamos dizer assim, né, ele não utiliza a embalagem. E aí o que que acontece? Eles foram fundados em 2022 e 22 e desenvolveram as tais coffee balls, né, as bolotas de café. Elas têm o café lá dentro e a embalagem, ela é feita de algas. E aí o que que acontece com isso, né? Você joga essa bola numa caixa, você usa, né? Enfim, vai na máquina, tal, tira o seu café, coloca a bola numa caixa de compostagem, por exemplo. Nem todo mundo tem, mas a ideia seria essa. E aí você não tem nenhum resíduo. Isso é interessante do ponto de vista sustentável, porque não precisa dessa logística toda de reciclagem que dificulta a efetividade dela. Hoje a Coffee Bee ela atua só na Suíça, na França e na Alemanha. E eles contam aí com esses 200 mil clientes que estão no título da reportagem. A ideia é expandir para outros países europeus e também para os Estados Unidos. Mas a reportagem ela traz um assunto adicional interessante, que questiona o quão vilã de fato é a cápsula. E o estudo da Universidade de Quebec analisa quatro formas de fazer café: o filtro, a prensa francesa, a dose única, que seria a cápsula, e o café solúvel. E o que mais emite gás de efeito estufa é o filtrado, por incrível que pareça.
Isso porque ele usa muito café, muita água, tá? O impacto é muito grande justamente na produção, né, do grão ali na fazenda, enfim, na fábrica e tal. E o uso da água também influencia. O mais ecológico seria aí o café solúvel. Enfim, eu não gosto muito de café solúvel, eu gosto bastante de café coado e também dos cafés de cápsula, então vou seguir com esses cafés. A questão é, qual que é o futuro da Coffee Bee? Legal, uma solução sustentável, mas será que isso vai dar certo? Eu vejo aqui, agora uma opinião aqui dentro dessa questão, que isso vai depender de dois aspectos. E aí depois eu vou querer que o Renato me ajude aí na análise, complementando esse tema. O primeiro desafio é em relação ao preço. O público até quer colaborar com o meio ambiente, mas não está disposto a gastar todo o salário nisso. Então, vai depender da competição, do preço das outras cápsulas, eventual guerra de preço. E aqui, Renato, eu lembro do mercado de produtos plant-based, que tem preços exorbitantes em alguns casos e tem um volume que está sendo reduzido, e a gente vê isso nos próprios resultados das empresas grandes e de capital aberto de produtos plant-based. Acho que recentemente você comentou sobre a Beyond Meat. Mas aqui a gente tem o aspecto do preço que influencia completamente. Mas o segundo aspecto que eu queria colocar ênfase também é o da distribuição. E aqui a gente volta no tema que o Renato comentou. A gente está falando aqui de estratégia de praça, né? A Coffee Bee, ela vai precisar elaborar uma estratégia de canais bem sólida para conseguir atingir o público que hoje tem a acesso, né? Aquelas lindas lojas da Nespresso, podem comprar em qualquer mercado, tem várias cápsulas, tem os e-commerces e também tem facilidades para adquirir as próprias maquininhas. Por exemplo, os programas de pontos hoje, eles são usados para você acumular ponto no cartão de crédito, tal, você retira uma maquininha e depois vai comprando suas cápsulas. E isso pode ser muito interessante, dado que a rentabilidade em cima da cápsula é bastante alta, né? Então, vamos ver onde vai dar, né? Mas eu acho que tem um aspecto de que as boas intenções ambientais elas não costumam andar juntas, né, com muita frequência com conquista de market share ou rentabilidade. Eu sou um pouco cético, para falar a verdade, viu, Renato? Apesar de louvar um pouco aí a iniciativa. Eu queria saber o que que você acha. Bom, como todo novo negócio, escala é um negócio que eles vão precisar resolver rapidamente, né? Por quê? Com baixa escala, que provavelmente deve ser o caso, o custo deve ser muito alto, o que provavelmente deve fazer o preço também ser bem elevado, né? E aí tem um outro desafio que durante a reportagem ele fala que para você conseguir usar a bola de café, você tem que ter uma máquina especial. Você não pode pegar a bola de café e jogar numa máquina Nespresso para funcionar. Essa máquina, ela tem aqui um valor lá na Europa, em reais, em torno de R$ 900. Então a máquina já é uma fortuna e as bolinhas também são uma fortuna. Né? Então, uma cápsula tradicional, não Nespresso, né? Mas uma genérica de mercado, que geralmente é o que eu tomo, né? Tá R$ 1,20, R$ 1,50, mais ou menos. Essa daqui é quase R$ 3 a dose. Né? Então é o dobro do que a média aqui do que tem no mercado hoje aqui no Brasil. Então, escala é um problema. E aí vem aquele ponto que você colocou que eu expliquei no início, que é o quê? Para você gerar bastante demanda de bolas, você vai ter muitas máquinas, ou vai necessitar que tenha muitas máquinas no mercado. Se você cobrar R$ 900 pela máquina, obviamente o volume é baixo. Se o volume é baixo de máquina, também o volume de cápsula vai ser baixo. E aí que você vai ter que tomar a decisão que é difícil, né? Então, será que eu vou subsidiar, né, a máquina para conseguir distribuir ela em escala no mercado, para depois eu ganhar margem em cima do café? Ou eu vou ficar como um produto de nicho bem pequenininho, só que com volume muito baixo, mas que vai me obrigar a ter um posicionamento premium para cobrar preços mais altos e não necessariamente ter margens mais saudáveis. Então eu acredito que esse que é o grande desafio aqui que essa empresa vai ter. Inovação é ótimo, né? Acho que todo mundo que traz inovação para o mercado está contribuindo para a economia, né, e para a sustentabilidade, mas vamos ver se a estratégia desenhada por essa empresa ela é bem implementada e vai dar certo ou não. Isso aí a gente vai ver cena dos próximos capítulos. Exatamente. Eu fiz essa ponte com os produtos plant-based e agora eu fiquei curioso e provavelmente no próximo episódio eu vou colocar alguma notícia sobre esse mercado que está
também com uma série de questões interessantes do ponto de vista estratégico. Bom, vamos seguir, Renato. A gente falando sobre ainda sustentabilidade, acho que o tema de veículos elétricos talvez seja um dos mais populares aí dentro dessa macro área, vamos dizer assim. Então, eu peguei uma notícia da Forbes. O título é: BMW remodela sede alemã para a produção de apenas veículos elétricos a partir de 2027. Seguindo aí a tendência ESG, peronomútil, né? Vamos falar dos carros elétricos. Por que peronomútil? Bom, primeiro porque segue a necessidade de trocar de carro, o que é um setor poluente de qualquer maneira. E segundo, porque se tratando de boa parte dos países, e o Brasil é uma exceção feliz, a energia que alimenta os veículos elétricos é produzida por fontes sujas, né? Igual você quando vai na academia, fica meia hora na esteira e depois manda para dentro um hambúrguer e uma pizza para compensar. De qualquer forma, vamos voltar para a reportagem. A BMW está investindo cerca de 650 milhões de euros para converter a fábrica deles de Munique, que é a maior planta produtiva da BMW, para produzir apenas carros elétricos a partir de 2027. Além das reformas necessárias na fábrica, nova linha de produção, etc., eles vão migrar a fabricação de motores do Reino Unido para a Áustria e fazer um treinamento específico para 1.200 funcionários. A BMW ela não estabeleceu uma data limite para eliminar os carros a combustão do seu portfólio. A Volvo fez isso, por exemplo, outras empresas fizeram, e a União Europeia já tem uma legislação que proíbe a venda de veículos novos a gasolina e diesel a partir de 2035. Então, eu imagino que eles estão se adaptando, assim como as Big Techs estão se adaptando ou brigando com as regulações da União Europeia relacionadas a redes sociais e tal, mas no caso dos veículos elétricos, isso está um pouco mais consolidado. Em 2023, o share de vendas de veículos elétricos nas vendas totais da BMW foi de 15%. Bom, sei lá, parece um bom número, né, mas está bem aquém das expectativas dela e de outras montadoras como a Mercedes e a Volkswagen. E o que está impedindo essa mudança mais rápida? Eu vou deixar a bola para o Renato, né, mas eu imagino que preço, poder de compra podem ter alguma influência aqui. E aí, Renato, eu queria que você comentasse também um pouco sobre esse exercício da BMW de fazer essa mutação. É uma empresa que nasceu de motores é, de aviões e depois foi para carros, etc. E essa mutação para carros elétricos talvez não seja tão elementar, né? Eu costumo falar que esse fenômeno das montadoras tradicionais indo para carro elétrico, elas vão sofrer as mesmas dificuldades, obviamente em setores diferentes, mas que os varejistas físicos tiveram quando veio o advento do e-commerce, né? Então muitas empresas começaram a desenvolver e-commerces internamente, só que assim, criam um e-commerce, mas não muda todos os processos internos. E aí, o maior caso, os maiores casos que aconteceram no mundo deram errado, né? Tanto é que a Walmart, que é um dos casos mais tradicionais, ele desistiu do seu próprio e-commerce, fez uma aquisição de uma empresa chamada Jet.com, que já tinha sido desenhada desde o início como uma empresa de e-commerce. Beleza, e aí você compra uma empresa que já tem todos os processos desenhados para e-commerce, para você conseguir ter esse braço de distribuição mais atualizado, né? Eu falo que para carro elétrico eu acho que é a mesma coisa, principalmente a gente, né, Habib, você que trabalhou na Bosch ainda, né, que era fornecedora para o mercado automotivo, e eu que trabalhei na Uzi Minas há muitos anos atrás e também acompanhei bastante esse negócio de desenvolvimento de carro, carro elétrico e carro a combustão é completamente diferente, né? A gente olha por fora, parece ser a mesma coisa, mas assim, tira a carcaça e vê toda a parte interna, componentes, motor, etc., é tudo diferente, né? E até a forma que o modelo de negócio para em pé. Por quê? Porque um motor a combustão, um carro tradicional, você já tem posto de gasolina, etc., então você nem pensa em ganhar dinheiro com isso. Diferentemente da Tesla, né? A Tesla ganha muito dinheiro também com a parte de abastecimento de energia dos carros. Outra, a parte de serviço. Geralmente um carro a combustão, a montadora, ela terceiriza toda a parte de serviços para as concessionárias e as concessionárias ganham dinheiro com a manutenção. O carro, né, a montadora depois que vender o carro nem quer mais ver o carro, só quer vender peça de reposição ali como uma linha de receita.
carro elétrico é diferente. Vide a Tesla. A Tesla ganha muito dinheiro também com a parte de serviços. Então, o fato da BMW criar uma fábrica nova é um dos passos que ela precisa fazer, de vários passos que ela precisa fazer, para conseguir entrar de cabeça no setor de carros elétricos, né? Tentar ficar um pezinho ali no combustão e um pezinho no elétrico, eu acredito que vai ser quase o mesmo final das histórias das empresas que eram 100% canal físico e simplesmente criaram um e-commerce ali para tentar competir ali com a Amazon, né? Então eu acredito que a BMW está se movimentando, como várias outras empresas estão se movimentando, mas além da mudança de operações, ainda tem que ter uma mudança de cultura e de modelo de negócio. E aí é isso que os executivos precisam ter na cabeça na hora que vão fazer essa transição. Vamos ver se dá certo. A BMW é uma empresa que pelo menos atua no nicho que é o nicho premium, que permite com que você trabalhe com precificações mais altas para você conseguir eventualmente vender carros e ainda ter um pouco de margem. Tá? Mas algumas outras empresas tradicionais, como a GM, a Ford, a Volks, essas daí estão apanhando pra caramba porque não conseguem mudar a estratégia do negócio, que para carro elétrico é um e para carro tradicional a combustão é outro. Vamos ver o que vai acontecer no caso da BMW. E às vezes, Renato, me parece que não faz parte da estratégia, mas é uma necessidade de acordo com a legislação. E isso pode ser muito prejudicial justamente à elaboração do modelo de negócio. Você faz uma pivotagem meio forçada e ali, como você tem, como você acabou de falar, né, um modelo de negócio diferente. Ah, mas o carro serve para locomover, é o mesmo design, etc. Tudo bem, mas você tem aspectos estratégicos de cadeia de fornecedores, de desenvolvimento de tecnologia, que são diferentes para o carro elétrico. E se você faz essa mudança só de forma passiva, aguardando uma legislação, pode ser um complicador. Isso nos traz a próxima notícia, onde a gente vai falar de uma empresa que desenvolveu sua estratégia voltada para veículos dentro de um modelo elétrico híbrido também, mas que envolve esse desenvolvimento de tecnologia, que é a BYD. E a gente vai falar um pouco sobre a Tesla também. Mas qual que é a ideia, né? A notícia é do Valor Econômico e o título é Wang Xuanfu, a força motriz por trás da ascensão da BYD. A BYD, ela é uma empresa que está sendo bastante popularizada aqui no Brasil com a sua entrada com alguns veículos híbridos e elétricos. Inclusive, o seu veículo elétrico hoje é já o veículo elétrico mais vendido do país, que é o BYD Dolphin, que é o veículo ali mais em conta, né, da companhia, apesar de não ser barato definitivamente. Mas enfim, tá um pouco mais conhecida aqui no Brasil. E essa semana, um vídeo fez com que ela viralizasse ainda mais, e foi um vídeo do Elon Musk, que é o principal concorrente representando a Tesla. Não foi nenhuma bobagem de Twitter, né, o ex-Twitter, ou ele falando que foguete vai dar ré. Foi ele falando sobre a BYD, é um vídeo antigo. A entrevistadora ela pergunta o que ele acha da marca chinesa e ele começa a dar risada. Ela fica curiosa, né, perguntando por que ele está dando risada e ele responde: Você já viu os carros deles? Esse vídeo viralizou porque essa esnobada, que foi já há bastante tempo, agora talvez não faça mais tanto sentido, uma vez que a BYD ultrapassou a Tesla em vendas de veículos elétricos. Se considerar os híbridos, então, não dá nem para brincar. Ó, no quarto TRI de 23, a BYD vendeu 526 mil veículos elétricos puros, né, só movido a bateria. A Tesla, que só fabrica esse tipo de veículo, vendeu 484 mil. E a reportagem, ela se direciona para falar sobre a trajetória do Wang Xuanfu, que é o CEO da BYD e considerado aí um dos principais responsáveis pelo crescimento da companhia. Ele consolida, Renato, todas as más práticas de gestão dos livros de autoajuda corporativa. Ele faz microgerenciamento, não está nem aí para o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, é temido pelos funcionários, enfim, aquelas práticas que são temidas aí pelos principais recursos humanos, né, Renato? E aí eu fico lembrando de outros exemplos que têm essas más práticas. Você tem alguns aí de cabeça, né? O pessoal fala de más práticas, mas vê onde que a BYD tá.
E Elon Musk também não é conhecido pelas suas boas práticas de gestão de pessoas. O Steve Jobs, né? Tem o trio lá, o Lehman, né? E o pessoal lá da Ambev. Então, assim, fala que são más práticas, mas o resultado às vezes não é tão ruim assim, né? Pois é, talvez o resultado não dependa muito disso. Tem outros elementos que eu acho que são importantes da gente salientar aqui. Não estou defendendo esse tipo de prática. Eventualmente a BYD poderia chegar onde chegou com outras práticas um pouco mais humanas, etc. A questão é que há outros aspectos responsáveis pelo sucesso da empresa que eu gostaria de salientar. E aqui vale um parênteses, né, que esse crescimento da empresa trouxe a atenção dos investidores pop, aí Warren Buffett, Charlie Munger, né, do Berkshire Hathaway, que tem uma participação representativa na BYD. Primeiro ponto, cultura de redução de custos. Bom, o Renato comentou que eu trabalhei na Bosch, né? Minha primeira experiência que foi lá foi numa área chamada projetos de redução de custo. E ali eu desenvolvi uma série de projetos para várias áreas da empresa com o intuito de reduzir custo, principalmente voltado para fornecedores. E não só apertando o fornecedor, mudando o projeto, mudando o desenho, enfim, uma série de questões também voltadas para engenharia. E eu vi já naquela época, eu estava estagiando ainda, depois fui efetivado e tal, o quanto aquilo era importante para o resultado da companhia, principalmente num setor que onde existe uma escala muito grande e um uso de capital intensivo. Então, esse controle agressivo de custos acaba sendo fundamental. E o segundo ponto é a verticalização. A BYD, ela fabrica bateria, chip, toda a tecnologia presente nos veículos, os motores, a inteligência por trás dos motores elétricos, então toda a parte de o inversor, enfim, toda a parte de inteligência da aceleração do carro. E com isso ela ganha poder de barganha com fornecedores, além de conseguir ser competitiva em preços, né, eliminando intermediários da cadeia. Então, Renato, esses dois aspectos, que eu acho que você pode compartilhar também algumas coisas, são realmente transformadores, né, dentro desse crescimento, né? Pois é, então era justamente o que a gente estava falando lá no caso da BMW. Quando você pega a história da BYD, ela começou como uma empresa de fornecimento de baterias, né? Então ela tem uma expertise muito forte num componente essencial para a venda de carro. E aí ela foi indo para semicondutores, etc., foi para a parte de eletrônica, até que depois ela comprou uma fábrica de uma empresa chinesa de carros quebrada, e aí começou a pegar toda essa expertise para desenvolver carros com essa tecnologia. Então você viu que todos os processos criados ali na BYD, elas tiveram um histórico bem diferente de uma empresa de fabricação de carros tradicionais a combustão. É isso que eu falo que é um dos grandes diferenciais, que vai ser a grande dificuldade das empresas tradicionais em entrarem nesse setor. Essa é a primeira coisa. E essa parte de verticalização é ótima. A gente ensina isso nos nossos cursos. Se você consegue fazer um processo de verticalização que garanta que você tenha um custo mais baixo e um controle melhor dos processos dentro da cadeia, obviamente os seus carros vão sair com um custo mais competitivo e também com uma qualidade muito maior. Então, você vê que, além da gestão meio rigorosa demais, se eu puder falar dessa forma aí do CEO, ele também tem na cabeça muito bem a estratégia operacional que vai gerar uma vantagem competitiva em relação à Tesla, que é o quê? Um custo de produção relativamente baixo, e já está numa escala grande. E a gente sabe que, para setor de carros, escala é um dos fatores críticos de sucesso desses modelos, que a BYD já alcançou, principalmente carro elétrico. Quando a gente pega ali o último trimestre, o Gustavo falou, já vendeu mais carro elétrico do que a Tesla. Então já consegue ter essa escala boa para conseguir ser extremamente competitivo. Mas tem outras fontes de vantagem competitiva que a Tesla já implementou, que é justamente todo o seu sistema de abastecimento e distribuição de energia, que eu acredito que ainda vai segurar bastante a entrada tanto da BYD no mercado norte-americano quanto no europeu. Tá? Aqui no Brasil, como aqui a gente não tem tanta barreira competitiva, a não ser os impostos, né? Então aqui eles entraram e parece que estão tendo um pouco de sucesso. Mas uma coisa que me preocupa,
o Habib, é o seguinte, eu gosto bastante de carro elétrico, né? Tenho um carro híbrido, mas eu ainda tenho uma certa resistência de comprar um carro elétrico pensando no futuro. Sabendo como evolui, né, o desenvolvimento tecnológico, eu acredito que talvez o carro elétrico que você compre hoje, principalmente a bateria, né, que é o coração ali do negócio, daqui a algum tempo, que não vai ser um tempo tão longo, ela vai ficar meio desatualizada. E o que a gente vai fazer com esse carro, né? Então, pensar na revenda do carro também é um fator importante para o consumidor pensar na hora de fazer a transição para um carro elétrico em relação ao carro a combustão. Exato. Inclusive, no mercado brasileiro, que, claro, mercado incipiente, veículos elétricos, está bem no comecinho, o mercado de veículos usados elétricos, ele já sofre muito, justamente pela baixa procura, devido também a restrições como essa que você acabou de colocar. Agora, voltando ao tema da expansão internacional, esse é um desafio que a BYD tem, que é bastante complicado. Então, a empresa, por ser uma companhia chinesa, ela tem nos Estados Unidos, por exemplo, uma sobretaxa de 25%. Então não é só o imposto no Brasil, hein, Renato? Lá você tem até a guerra comercial que traz essas dificuldades, eh, e impede, de certa forma, a BYD de expandir no mercado que é o segundo maior mercado do planeta, logo depois do mercado chinês. Uma alternativa seria a produção em outros locais. Só que a China, ela subsidia a empresa com algumas condições. Uma delas é você ter a produção lá no território chinês. Então, por exemplo, ela pode expandir no Brasil, a BYD está trabalhando em desenvolver uma fábrica aqui no Brasil, desde que você não retire produção do mercado chinês. Se você for trocar, você pode perder alguns subsídios. E aí isso é problemático. Então, a BYD tem alguns desafios, do ponto de vista geopolítico, de certa maneira. E aí entra a Tesla, né? Mesmo com essa lapada aí que o Musk acabou tomando pelas consequências da vida, né? No caso do crescimento da BYD, a Tesla ainda segue muito forte. Inclusive, as duas somadas, Tesla e BYD, elas correspondem a 43% do mercado chinês de veículos elétricos. Então, esse é um outro aspecto, Renato, que eu acho que até vale você comentar, né? O quão concentrado deve ser o mercado de veículos elétricos, dadas as questões dos modelos de negócio e das necessidades, estratégicas dentro desse mercado. Ou seja, É, a Tesla, pa- só finalizando, a Tesla, ela tá muito bem. Então, não é a Tesla quem vai se preocupar, muito provavelmente, com o crescimento, a expansão global da BYD, mas sim as companhias que você citou anteriormente, que talvez entrem nesse mercado de uma forma mais, menos, vamos dizer assim, intencional. Então, vamos lá. Vamos lá. Olhando um pouco da dinâmica que está acontecendo no mercado de carros elétricos, eu acredito que talvez aconteça exatamente a mesma coisa que aconteceu no mercado de smartphones. Se vocês bem lembram, né, pegando um histórico, chegou um momento que você tinha diversos fabricantes de celulares, um monte, né? Até que a Apple desenvolveu o iPhone e aí ela foi começando a consolidar o mercado e mesmo depois que a Apple se consolidou como a líder de mercado, aí, além disso, ainda surgiram outros competidores e principalmente competidores ali da Ásia, né? Como que está hoje o mercado de celulares? Você tem menos fabricantes do que você tinha no início, tá? E você, em termos de volume, a Apple nem é a empresa que vende mais smartphone do mundo. Mas quando você faz o share de lucratividade do segmento, ela domina ali uns 90% da lucratividade desse segmento, né? Mesmo tendo diversos outros competidores, né, asiáticos competindo com a Apple. Na minha visão, o que vai acontecer com o mercado de carros elétricos vai ser basicamente a mesma coisa, né? Onde a Tesla vai tentar se posicionar como a marca premium do mundo, que vai ter as margens a princípio mais saudáveis, e vai ter outros fabricantes tentando abocanhar um pouco de market share, os que não conseguirem vão ter margens intermediárias, e vai ter uma empresa que vai ter um volume gigantesco, mas também não vai ter uma margem muito alta. Então, boa parte da margem desse segmento, na minha visão, quando o mercado ficar de forma mais eficiente, vai ficar com a Tesla, e aí vai ter uma segunda, que talvez seja a BYD. A BYD eventualmente vai ser a outra que vai ficar com bastante, né, uma proporção grande da lucratividade desse segmento. E aí todo o restinho do lucro vai ser disseminado ali em pequenas montadoras ou grandes montadoras tentando engatinhar ali em carros elétricos. Eu acredito que vai ser dessa forma. A Tesla está muito mais avançada na estratégia e está muito além só do carro. Como eu falei para você, o sistema
de abastecimento e todo o ecossistema que a Apple, que a Tesla está montando, eu acredito que vai ser isso que vai sustentar a vantagem competitiva que ela tem. A BYD provavelmente vai ser a líder em custo. E aí o mercado ele minimamente se estabiliza aí com as duas empresas que vão abocanhar boa parte da margem do setor. Pois é, eu concordo com você e acrescentando, se de fato os veículos elétricos forem o futuro da mobilidade, não acho que serão o único, porque a Toyota está fazendo uma aposta muito forte na combustão a hidrogênio, que também, enfim, é um motor elétrico. A gente já falou sobre isso no BTC Journal há algumas semanas, é, mas isso certamente vai ficar com as empresas que estão determinando seu modelo de negócio, estratégia voltada para isso. Se esse for o futuro, eu não apostaria muito nas montadoras tradicionais. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente vai falar de Amazon, uma big tech aí para a gente colocar no nosso BTC Journal de hoje. Eu peguei uma notícia da Forbes e o título é: Amazon vai demitir centenas de funcionários de suas operações de streaming e estúdio. Então, Renato, queria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente já falou no ano passado de outras demissões que a Amazon fez ao longo do ano. Será que o negócio está indo mal? Acredito que não, né? Proporcionalmente, acho que essas demissões não são tão representativas assim. Mas eu queria que você trouxesse alguns detalhes em relação a esse tema. Bora. Bom, a Amazon, ela está passando por um aperto estratégico. Por quê? Bom, primeiro que a gente sabe que o grande gerador de EBITDA do negócio é a Amazon Web Services, que é a parte de cloud, que está sendo diretamente atacada pela Microsoft. Inclusive hoje, a gente está gravando na quinta-feira, a Microsoft de novo passou a Apple em empresa de maior valor de mercado. Isso acontece de tempos em tempos, mas eu acredito que agora a Microsoft vai ficar por bastante tempo como uma empresa mais valiosa. Até porque a Apple está tendo bastante problema lá com Apple Watch, que teve problema de patente, né? Teve um monte de coisa, né? Mas enfim. Então, o que aconteceu? O maior gerador de EBITDA da Amazon está sendo diretamente atacado e a Microsoft está conseguindo ganhar bastante mercado em cima dela. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que o varejo ele passou por bastante dificuldade, mas agora está retomando. Então, pelo menos a operação de varejo, que é uma das principais dela, está andando bem, né? E tem uma outra coisa, que foi que a Amazon ela investiu muito em streaming. E aí fez a aquisição da MGM, gastou 8,5 bilhões de dólares. Só que parece que a lucratividade total do segmento de streaming está na mão de uma empresa só, que é a Netflix, né? Todos os outros estão tomando muito prejuízo, né? Então a Amazon ela tem uma decisão a ser feita, que é a seguinte, olha, se o nosso maior gerador de EBITDA está sendo atacado pela Microsoft, que não é uma empresa fácil de competir, e a gente está fazendo uma aposta em um segmento que está com toda a lucratividade na mão de uma empresa só, a gente tem que focar em eficiência operacional. Além das taxas de juros estarem muito altas nos Estados Unidos, que também foi um trigger, a Amazon começou, como outras empresas, assim como a Meta, a fazer grandes otimizações operacionais. Só que olha que interessante, né? O Habib ele falou um ponto fundamental. Eu peguei aqui qual que foi o total de cortes que a Amazon fez ano passado. 27 mil empregos. Bastante gente, né? E também tem uma divisão que eles também estão cortando bastante gente, que é a Twitch. Que é aquela plataforma de streaming que eles têm, né? Então eles anunciaram que já no começo desse ano eles vão demitir 500 funcionários na Twitch, que representa 35% do quadro. Sem contar as demissões na MGM e na Amazon Studios, né? Beleza, aí você fala assim, pô, gente pra caramba, né? Só que percentualmente, sabe quantos funcionários tem a Amazon? A Amazon tem 1.112.555 funcionários. Então, assim, percentualmente é muito pequeno. Então, é um ajuste de rota que eles estão fazendo em alguns segmentos específicos para tentar aumentar a produtividade e a rentabilidade da operação. Então, beleza. Então, só para a gente deixar tudo em perspectiva aqui, para a gente não entender de uma forma incorreta. Ah, a Amazon vai quebrar? Não, não é que a Amazon vai quebrar, né? Agora vamos pegar a área específica ali de mídia, né? Como eu falei para vocês, eles gastaram 8,5 bilhões na compra da MGM. Para quê? Para conseguir acelerar o crescimento do Amazon Video. Perfeito, né? Fazendo produções próprias, etc. O que está acontecendo? A Amazon ela não abre os números detalhados dessa divisão. Mas o que muita gente analisa no mercado é que ela perde dinheiro com isso, né? E uma das coisas que é interessante é que, além de perder dinheiro, ela também não está conseguindo ter uma notoriedade muito grande, principalmente nos grandes investimentos que ela está fazendo. Aí eu peguei um exemplo aqui. Eles fizeram aquela primeira temporada do Anéis do Poder,
que é lá da saga ali do Senhor dos Anéis. Pessoal, sabe quanto que eles investiram só na primeira temporada? Só na primeira temporada foram 462 milhões de dólares. Tá? Com 462 milhões de dólares, dá para você fazer um filme para o ano inteiro. Tá? Só que eles gastaram isso numa série de uma temporada só. Aí você fala o seguinte: bom, mas se a temporada foi um sucesso, não tem problema, certo? Bom, então vamos ver aqui, ó. Nota do IMDB, que também é da Amazon, tá? 6.9. Pessoal, vai de 0 a 10 o negócio, né? Então, no ranking de popularidade da plataforma, hein? Tá? Ele ficou em décimo. Décimo. Você gasta 400 e lá vai fumaça de dólares numa produção que fica em décimo em relação às melhores séries do ano, tá? No Metacritic aqui foi 71 e no Rotten Tomatoes 85. Se você gasta 465 milhões de dólares, tinha que ser nota 100. Um negócio assim, estado da arte. Então, talvez a gente esteja vendo que a Amazon está vendo que os investimentos pesados que ela está fazendo não está trazendo retorno. E só para você. Vai ter gente que vai falar assim: Renato, mas para você fazer uma produção dessa, vai precisar de dinheiro, né? Aí, o que aconteceu? Ano passado saiu um filme do Godzilla, o Godzilla Minus One. Pelo que dizem no mercado, o investimento total no filme foi de 15 milhões de dólares. 15! 15, pessoal. Sabe quanto que tá a bilheteria mundial atual desse filme? 94 milhões de dólares. Então, isso que é ROI. Tá? O dia que eu explicar ROI na aula de análise financeira, eu vou pegar esse exemplo. Então, ó, você investe 15 e aí você tem 94 de bilheteria. Tira metade ali que vai para salas de cinema. É isso que é o retorno do negócio. Então, dá para fazer um negócio bom com pouco dinheiro? Dá para fazer. Dá para fazer. Então, será que a Amazon ela não está perdendo aquele foco em gestão operacional que ela tinha no passado com o Jeff Bezos? Tá? Isso daqui que é o ponto fundamental. Por que eu estou falando isso, né? A Amazon ela vem crescendo a sua receita. Ela demonstrou resultados aqui até os primeiros 9 meses do ano passado. Então, ó, a receita agora está em 404 bilhões de dólares contra 364. Então, mostrou bastante crescimento em termos de top line e também de lucro operacional. Lucro operacional passou de 9 bilhões e meio para 23 bilhões e 600. Então, está focando de novo em aumento de eficiência operacional. Só que uma das coisas que a Amazon está fazendo, que talvez seja um problema, principalmente em competição com a Microsoft, é que a Amazon sempre foi muito conhecida, e eu explico isso nas minhas aulas de finanças, pelo seu ciclo de conversão de caixa invertido. Só para vocês terem uma ideia, lá em 2021, o ciclo de conversão de caixa da Amazon foi menos 36 dias. O que isso significa? Que ela recebia o dinheiro de uma operação de venda, na média, 36 dias antes de ter que pagar fornecedor. O que é a resultante disso? Uma excelente geração de caixa operacional, tá? Sabe quanto que está agora, nos primeiros 9 meses? Menos 2,6 dias. Então passou de menos 36 dias para menos 2. Então hoje, na média, você recebe o dinheiro de uma operação de venda menos de 2 dias, menos de 3 dias antes de pagar o fornecedor. Então será que a Amazon está gerando bastante caixa? Não está mais. Então ela já foi uma grande geradora de caixa, não está gerando tanto caixa assim. Principalmente porque ela está precisando aumentar o dias de recebimento ali das vendas para conseguir acelerar as vendas, como eu mostrei para vocês. Então, ela está abrindo mão de caixa nesse curto prazo para conseguir acelerar as vendas. É uma estratégia boa? É uma estratégia boa. Só que lembra que ela está competindo com a Microsoft, que é uma máquina de geração de caixa. Então, vamos ver o que vai acontecer. A Amazon tem várias unidades aí que ela está ajustando, tá? Só que está piorando bastante a geração de caixa. Eu acredito que talvez a Amazon fique numa posição desfavorável, competindo principalmente com a Microsoft em cloud. Vamos ver. Que é o grande driver de lucratividade da Amazon. Agora, falando sobre o streaming, Renato, eu segui uma recomendação sua e semana passada eu aluguei. Aliás, essa é a grande crítica ao modelo da Amazon Prime, no caso, Prime Video. Eu aluguei Oppenheimer para assistir, gostei bastante, filmão. Dormi no meio, depois eu voltei e assisti, mas achei bem interessante e aluguei R$ 14,90 para ter acesso a um filme adicional no Amazon Prime Video. Provavelmente uma estratégia para tentar trazer um pouco mais de lucratividade ou menos prejuízo, também tentando justificar a compra da MGM. De qualquer maneira,
tem a locadora do seu Ricardo, que aluga filmes a R$ 8. Então, talvez a Amazon tenha que começar a se preocupar com outros competidores ou substitutos no futuro não tão distante, tá? Porque acho que nem todo mundo tem um grande prazer em alugar filme a filme quando já paga uma assinatura, tá? Então acho que esse é um ponto relevante. Bom, vamos seguir para a última notícia, Renato. A gente no Journal tem feito uma discussão no final, muitas vezes voltada para a carreira, para a gestão, etc. Só que hoje, como você estava participando, eu precisei pegar essa notícia aqui do Brasil Journal. EBITDA ou EBITDA virou, entre aspas, métrica sem sentido, diz o BTG. É o seguinte, Renato, a gente observa análises diversas de bancos de investimento, de analistas de internet, enfim, falando EBITDA, 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 EBITDA o tempo inteiro, e é múltiplo de EBITDA, e não sei o que, etc. E aí vem uma reportagem como essa. O BTG, que provavelmente já fez muitas análises aí, já soltou muitos relatórios caros mostrando análises voltadas para múltiplos de EBITDA, agora colocando como uma métrica sem sentido. Então vamos lá, agora eu queria que você comentasse um pouco sobre a reportagem e sobre o tema em si. Legal. Bom, vamos lá. Inclusive o César, nosso instrutor aqui, mandou também para a gente comentar, porque eu falo sobre esse tema dentro da aula de finanças avançadas, né? Bom, eu acredito que no mercado a gente tem os dois extremos. Tem gente que ama EBITDA, tarado pelo EBITDA, então só fica olhando se o EBITDA de uma empresa subiu, caiu, etc. E tem aqueles outros que falam que o EBITDA é uma porcaria, tá? Que nem o BTG aí colocou no seu relatório. O que eu costumo dizer é o seguinte, essa falta de entendimento do EBITDA, ela vem muito da falta do entendimento da função de cada demonstração financeira, tá? E isso que eu ensino aqui nas minhas aulas. Por exemplo, balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo dele? Mostrar a posição do patrimônio da empresa, que a gente chama de total de ativos, e como que ele foi composto. Com dinheiro de terceiros, passivos ou patrimônio líquido, dinheiro dos sócios, né? Beleza, então essa é a função do balanço patrimonial. Qual que é a função do DRE ou do PNL? Né, de onde que vem o EBITDA, né? É só mostrar se a empresa dá lucro ou prejuízo. É isso, né? Aí, qual que é a questão que o pessoal coloca? Fala assim, olha, mas como ele é feito pelo regime de competência, eu não consigo saber se a empresa deu lucro e gerou caixa, ou se ela deu prejuízo e queimou caixa. Eu não consigo fazer isso. Aí o que o pessoal faz? O pessoal fala assim, ó, não, pega o EBITDA, porque o EBITDA é um índice aproximado de geração de caixa, e aí você já sabe ali se o EBITDA está crescendo, geração de caixa está crescendo, se o EBITDA está caindo, geração de caixa está caindo. Só que, galera, nenhuma métrica dentro do PNL tem a função de te mostrar se está gerando ou se está consumindo caixa. Tem um outro demonstrativo que serve só para isso, que é a demonstração de fluxo de caixa, né? Então, eu falo que, geralmente, o pessoal cria umas regrinhas de bolo, tentando misturar análise de índices de demonstrativos diferentes, para tentar ter, né, um tempo mais curto de análise, que na minha visão é um pouco de preguiça, né? Então a galera tem preguiça de pegar os três demonstrativos e analisar eles por completo, né? Então essa é a minha primeira crítica ali a essas pessoas que são muito extremistas, né? Eu nem acho que o EBITDA é um negócio sensacional, também nem acho que o EBITDA é uma porcaria, né? O EBITDA é bom? Ele é um índice de lucratividade, como qualquer outro índice de lucratividade que existe no PNL, tá? Tem o lucro bruto, tem o lucro operacional, tem o EBITDA, você pode fazer o lucro antes de imposto de renda, você pode fazer qualquer métrica de lucro. Já vi gente colocando assim, EBITDA ajustado de verbas de publicidade, né? Então, a galera gosta de tirar, principalmente startup, né, que está em crescimento, fala assim, não, nosso EBITDA, se não fosse os investimentos em marketing, seria tanto, beleza. Para que serve isso? Olha, tem alguma utilidade? Esse último exemplo que eu dei? Tem utilidade. Fala assim, olha, então entendi. Então quer dizer que você está me falando que quando a empresa ela começar a entrar em maturidade, ela vai investir menos em marketing e talvez, né, o EBITDA lá no futuro converja a uma margem que você está tendo do seu EBITDA ajustado ex investimento de marketing. Tem uma utilidade, legal, né? Então o EBITDA tem sua utilidade? Tem. Só que o que eu geralmente falo para os meus alunos? Não utilize só o EBITDA para você saber se a empresa está indo bem ou está indo mal.
Esse que é o ponto, né? Então, para você conseguir ter uma análise completa, é um composto de vários indicadores que você precisa correlacionar para você conseguir ter o veredito final se a empresa está performando bem ou está performando mal. Então, eu dou um pouco de razão aqui para o pessoal do BTG, de fato, em alguns casos, se você só usa o EBIT e nenhum outro indicador, saber se a empresa está indo bem ou está indo mal é difícil de você analisar. Comparação de EBITDAs e de margens EBITDAs entre empresas também é difícil. Por quê? Porque você tem que ver no detalhe se os EBITDAs estão sendo calculados na mesma base, né? Ou seja, com os mesmos ajustes, etc. e tal. E também você precisa fazer os ajustes dos múltiplos, né? Porque um dos mais famosos múltiplos de mercado de valuation é a Enterprise Value sobre EBITDA, né? Se você vai pegando os EBITDAs das empresas e não vai fazendo ajuste, de fato a sua análise de valuation também pode sair de forma incorreta, tá? Então, nem 8 nem 80. Nem o EBITDA é o melhor índice que existe, nem é o pior índice que existe. Se você analisar ele direitinho em conjunto com outros indicadores, eu acho que você vai ter um big picture muito interessante da empresa. Essa é a minha opinião. Pois é, eu até retorno, Renato, para ilustrar o próprio exemplo que a gente falou da BYD. Um dos drivers do seu crescimento, segundo a reportagem, segundo o próprio CEO, é justamente a verticalização. Quando a gente pensa numa empresa verticalizada, não dá para cravar, né? Mas existe uma probabilidade maior de que ela tenha uma quantidade maior de ativos do que uma empresa onde ela terceiriza uma série de questões e tal, e aí você vai ter uma dinâmica diferente dentro do balanço, dentro do P&L, dentro do fluxo de caixa. Mas é possível que essa empresa verticalizada tenha uma depreciação maior dentro da sua estrutura do P&L. Só que isso sai do EBITDA. Então a gente não pode ficar só nessa estrutura. E isso não só com o EBITDA, mas todas as outras formas de lucratividade, como o Renato mesmo citou, lucro bruto, operacional, etc. Então, são várias as análises que devem ser feitas e não só de indicadores. A gente está falando aqui de análises estratégicas, como, por exemplo, competição, as 5 forças de Porter, uma análise de portfólio, onde a gente analisa tanto sortimento, como, por exemplo, faz uma matriz BCG, que aí já entra em uma estrutura um pouco mais analítica, não tão numérica, de certa maneira, que também traz muita qualidade para a análise, né? Eu falo o seguinte, o pessoal de mercado, eles são muito alicerciados em regras. Sabe as regrinhas de bolo, né? Eu lembro uma vez que eu fiz uma análise de uma empresa de tecnologia que estava crescendo, e aí estava dando prejuízo, e o modelo de negócio estava meio, né, na minha visão, meio mal estruturado, e a empresa estava dando prejuízo, e eu estava criticando ali os pontos, né, analisando direitinho o que eu achava que estava dando de errado, né? Aí teve um aluno que chegou para mim e falou assim, Arakaki, mas é normal uma empresa que está, né, uma empresa de tecnologia que está em ritmo de crescimento dar prejuízo. Por que você critica tanto o prejuízo de empresa de tecnologia? Aí eu olhei para ele assim, né, eu falei assim, você entendeu o que eu acabei de explicar nos últimos 20 minutos? Eu falei assim, não, mas não é normal uma empresa de tecnologia dar prejuízo quando ela está em ritmo de crescimento? Eu falei, mas você ouviu isso em algum lugar, certo? Eu falei assim, mas você quis entender de onde que vem isso? Você entendeu de onde que veio essa frase? Você entendeu em que contexto isso faz sentido? Eu falei assim, ó, o Nubank, por exemplo, ela era uma empresa que estava prejuízo, mas se você pegar todas as minhas análises desde o início do Nubank, eu nunca critiquei o prejuízo dela. Por quê? Porque eu sabia que tinha um modelo estruturado, tinha uma estratégia de crescimento bem desenhada. Falei, o WeWork é diferente. O WeWork dava prejuízo, eu falei, meu, esse negócio vai quebrar, certeza absoluta, né? Mas você entendeu de onde que vem essa regra, de tudo que eu expliquei? Então eu falo que o EBITDA, por exemplo, Habib, ele é também um índice onde as pessoas ouvem e falam assim, olha, EBITDA é uma proxy de free cash flow. EBITDA é uma proxy free cash flow. Então, ó, EBITDA tá subindo, é bom, EBITDA tá caindo, é ruim. Mas você entendeu de onde que veio isso? Você estudou o EBITDA, de onde que veio essa regra de bolo? Ah, não. Me falaram aí, todo mundo fala no mercado, eu tô falando. Falei, pô, então aí, é aí que vem, né, esses problemas. É que nem a gente estava comentando sobre gestão de pessoas, né? Aí o pessoal fala assim, não, isso é uma prática de gestão de pessoas, uma prática, uma prática, uma prática, uma prática. Beleza, tudo bem, né? Pode não ser uma boa prática, né? Mas aí, qual que é o objetivo que você tem na sua gestão? O objetivo da minha gestão é ter um ambiente de trabalho não violento. Beleza. Então legal. Então, de fato, é uma má prática. Não. O meu objetivo aqui é um projeto de turnaround. Se eu não conseguir fazer esse negócio dar lucro, a empresa quebra. Será que é tão má prática assim você cobrar de uma forma tão incisiva, fazer micromanagement, etc., para você conseguir alcançar o resultado?
É daí que eu falo, as regras, elas são ouvidas no mercado, mas elas não são entendidas, né? Então o EBITDA, eu acho que no mercado financeiro é uma desses casos, né? Muita gente ouve que o EBITDA é uma proxy do free cash flow, mas nunca foi atrás para tentar entender de onde que vem isso. Só os nossos alunos dos cursos da BTC, porque a gente ensina no detalhe de onde que veio essa aproximação e em quais casos específicos ela funciona. Pois é, e já dando a letra, se você quiser aprender a desenvolver esse tipo de análise mais complexa, envolvendo os aspectos de todos os demonstrativos, operacionais, estratégicos, de marketing, tudo isso em conjunto para poder fazer uma análise mais robusta, você tem tanto o Strategy and Finance como o General Business Program à disposição para trabalhar casos em cima disso, né, os casos famosos de mercado, casos próprios instrutores que também compartilham e muito, muito exercício, mão na massa. E com isso a gente fica por aqui no episódio de hoje. Renato, queria muito agradecer sua participação. Obrigado pela colaboração aqui com o episódio. Queria mandar um abraço para você, Habib, abraço para vocês, pessoal. Fazia tempo que eu não aparecia aqui no Journal. Queria mandar um abraço especial também para o pessoal da V4, que vem atendendo a gente bastante, com bastante qualidade, tá? Ajudando bastante a nossa empresa aqui a crescer. E recomendo para todo mundo que tem uma empresa com dificuldades de venda, entre em contato com a V4, que eles são feras, a gente é cliente da V4 e está 100% satisfeito. Muito bom abraço também para o time da V4 aí, que a gente está em contato também com outros projetos. E obrigado você que nos acompanha agora, até agora, pelo interesse, pela paciência aí de nos escutar. E a gente tem encontro marcado na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.